Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer os resultados do Banco Bradesco e Banco Santander. Então vamos lá. Bradesco com 6,1 bilhões de lucro líquido que foi reportado aí no segundo trimestre, tá? Uma alta de quase 30% aqui, um resultado muito bom, bem expressivo para o banco. Teve um aumento aqui na carteira de crédito que a gente consegue analisar, ó, mais de 11,7% ao ano. Desses aí você tem 15,9% aqui no PF, né, pessoa física, aumentando esse valor. Você tem pessoa jurídica que aumentou 8,6%. Desses, né, a maior parte foi micro e pequenas empresas, e você tem aqui grandes empresas com um pequeno aumento, na verdade uma pequena queda aqui de 0,2, beleza? Então são resultados muito bons. Aqui eles falam sobre o grupo segurador, né, que tem no Banco Bradesco, e em que eles tiveram aqui um lucro líquido recorrente de 2,3 bi, que na verdade caiu comparado aqui com o trimestre anterior, mas subiu comparado com o mesmo trimestre do ano passado, tá? Então esses são os resultados aqui do Banco Bradesco. Deixa eu trazer para vocês aqui uma análise que o Genial, né? Genial Investimentos fez aqui sobre o Banco Bradesco. Eles tinham uma previsão aqui que era para ser de 6,077 bilhões e aí o resultado que saiu foi 6,067 bilhões. Então foi muito próximo aqui. O mercado cotava aqui a 5,9 bilhões. Então foi um ponto muito bom aqui para Genial conseguir analisar bem aqui os resultados, beleza? Bom, eles falam aqui sobre o trimestre, né, com crescimento consecutivo sequencial de lucro, com ROI de 14,3%, aumento de 2,5 pontos, né? A gente consegue ver aqui na escadinha, né? A gente consegue ver esse tipo de crescimento na margem financeira da empresa, o que é muito bom. Então dá para a gente analisar esse comportamento aqui, esse padrão de comportamento. Então desde o primeiro trimestre ali de 2024, o Banco Bradesco ele tem melhorado ali, tem conseguido se reorganizar e está crescendo aí aos poucos ao longo do tempo, tá? Não sei dizer se tipo já caracteriza um crescimento absurdo para a empresa, que a gente ainda não viu isso acontecer. Apesar de ter um lucro de mais de 30%, de quase 30%, o mercado ainda não está reagindo tão grande para o Banco Bradesco, que eles esperam outros tipos de iniciativas, tá? Um outro exemplo aqui que dá para a gente ver é o lucro recorrente, tá? Então o lucro líquido recorrente, você vê aqui que esse gráficozinho mais roxinho aqui, né, mais azulzinho escuro, você vai vendo o crescimento ao longo do tempo aqui, desde ali do primeiro trimestre, na verdade, final de 2023, já entrando para o primeiro trimestre de 2024. Então a gente consegue ver aqui que tem resultados bons, tiveram revisões aqui, ó, fizeram revisões no guidance, né, que era justamente o que eles tinham planejado aí ao longo do ano. E além disso, tem um ponto aqui que é a questão dos PDDs. Então a gente tem aqui as provisões para devedores duvidosos, né? E aí isso é um ponto importante que acabou aumentando, tá? Então aumentou para 8,1 bilhões, então teve uma alta de 6,5 no trimestre e 11,7 ao ano, tá? Então é um crescimento que acaba atrapalhando um pouco aí o crescimento do banco. Isso pode gerar um problema ali futuro, né? Dá pra gente ver aqui nos gráficos, ó, tava em 2,4 e agora foi para 6,5. Então é um resultado aí que é preocupante para o banco nesse tipo de cenário. Pode ser que por isso ele não tá tendo um disparo tão grande ali, vamos dizer, de cotações ou algo do tipo, tá? Deixa eu trazer para vocês aqui a cotação do Banco Bradesco. Agora tá em 15,72. Se a gente for comparar aqui, né, com, por exemplo, na semana passada, né, na sexta-feira da semana passada, vinha ali em 15,72, tá se mantendo nesse mesmo valor. Lembrando que esses resultados eles lançaram depois do fechamento de mercado, tá? Então, o fechamento de mercado aqui dia 30, né, ele fechou com 15,63 por aí, abriu já 15,85, mas não se manteve. Então, é um ponto importante porque você vê que, mesmo assim, mesmo tendo uma lucratividade de 30%, as empresas estão um pouquinho mais receosas. Pode ser específico com o Banco Bradesco, com esse crescimento que eles vêm aos poucos, evoluindo ao longo do tempo, ou pode ser também a questão das tarifações ali que estão rolando entre o Brasil e os Estados Unidos, que isso também acaba complicando um pouquinho aqui os próximos cenários que podem acontecer, como também a questão da taxa Selic, que continua alta. Foi bom pelo menos ter mantido, né, a taxa em 15%, mas também, né, não cair acaba sendo ruim para os bancos, porque amassa bastante ali o spread, que é justamente quanto que eles vão lucrar, né, entre essas transições ali, essas vendas de crédito, né, entre consumir um crédito e fornecer esse crédito ali, beleza? Bom, consumir uma dívida, né, na verdade. Enfim, aqui a gente tem os resultados do Santander também, que são pontos bem interessantes, que a gente pode ver no Santander, lucro líquido aqui que foi reportado de 3,7 bilhões, teve um crescimento comparado com o ano, né, mas com o trimestre
Trimestre não teve aqui, tá? Foi uma queda de 5%, tá? Então é uma notícia ruim para o Banco Santander, não é tão bom. De certo modo, teve alguns pontos que foram interessantes, ó. A gente teve aqui margem financeira que também teve queda de 3,3% comparado com o trimestre anterior, mas comparado com o trimestre do ano passado, teve um resultado bom, né? Teve um pouquinho bom, né? Uma melhora de 4,4%, né? Comissões aqui teve um aumento, custo de crédito teve um pequeno aumento, né, no custo de crédito aqui, então de 0,2 pontos, né? Eles explicam aqui, né, que foi impactado pelo cenário macroeconômico. Os gastos, né, tiveram aqui uma redução de 2,5%, então eles estão aí com um controle mais firme nesses gastos. O índice de eficiência, né, teve uma queda de 0,4 pontos, então é o melhor índice dos últimos 3 anos. Então são pontos aí bem interessantes sobre o Banco Santander. Beleza? Centralidade do cliente, aí aqui eles explicam alguns detalhes de experiência, o que é que eles estão tentando melhorar, NPS, né, as avaliações, a carteira, né, em termos de bilhões, quanto que essa carteira, né, eles têm aqui na parte dos negócios, a evolução da receita, faturamento de crédito, tem vários detalhes aqui. Esse aqui eu acho que é só o exemplozinho mais, eles têm aqui explicando detalhe a detalhe. Aqui a gente consegue ver um ponto interessante, é o spread, tá, de ano a ano. Então a gente consegue ver aqui, ó, que ele vem numa crescente, tá? Então ele chegou a 10,49, se manteve aqui nessa estabilidade e agora ele aumentou aqui para 10,75 o spread, tá? O PDD, para trazer para vocês também a parte de provisões, também atingiu aqui o maior cenário de custo de crédito. Eles acabam tendo que alocar mais reservas para isso aqui, que todos os bancos estão sendo impactados com isso. Quem se planejou antes, melhor. Quem não se planejou, aí começa a ter alguns problemas aí, começa a aumentar esse valor. Aqui a gente consegue ver também a questão da inadimplência de pessoas que não estão pagando, né, na verdade, de 15 a 90 dias, e tem as pessoas que não estão pagando ali, por exemplo, acima de 90 dias. Então é um índice de inadimplência. A gente consegue ver aqui nesses cenários aqui o crescimento que aconteceu, tá? Na verdade, teve uma pequena queda aqui de 4,1 para 4,0, mas você nota que teve um aumento da pessoa jurídica. Então estava em 1,9 e foi para 2,2. Tá, e o que é que isso aqui impacta? Para imaginar, é mais comum você ter uma pessoa física tendo um consumo de crédito alto ou uma pessoa jurídica? E aqui está o ponto do negócio, tá? Que eu quero trazer para vocês. Entendam que, apesar de ter uma diminuição aqui, ó, de inadimplência, né, na questão das pessoas físicas, mas você tem aqui pessoas jurídicas subindo, e aí é um cenário que é ruim por conta disso, beleza? Tem que ter muita atenção com relação a isso aqui, porque isso gera esse impacto. Deixa eu ver aqui se tem um detalhe na inadimplência. Não é isso. Aqui, beleza? Pronto. Então aqui tá o mesmo cenário ali que eu tenho mostrado para vocês no detalhe, e aqui também vocês conseguem ver aqui, ó, de micro e pequenas empresas e de atacado, tá? Teve um pequeno aumento aqui na parte de atacado, mas você vê também aqui, ó, que as micro e pequenas empresas teve um salto aqui também. Explicam aqui essa questão das micro e pequenas empresas que tem um impacto na questão das recuperações judiciais, ó. Vocês verem aqui, ó, no trimestre do ano, né, impactados principalmente aqui nessas micro e pequenas empresas com relação a os pedidos de recuperação judicial. Então, você para imaginar, você vai ter algumas empresas que estão entrando em recuperação judicial, e aí é ruim para o banco porque vai ter essa inadimplência ali por mais tempo, né, atrasando ali os recebimentos do banco, e aí você acaba gerando um problema que vai precisar ter mais provisões para poder garantir e se resguardar desses calotes aqui que podem acontecer. Então, isso é muito ruim para o Banco Santander, tá? Eles estão tendo esse impacto aqui. Ponto bom, né? Eles diminuíram aqui a inadimplência acima de 90 dias, em alguns cenários. Você consegue ver aqui, ó, queda de pessoa física, né? Na totalidade aqui ficou em 3,1. Você teve aqui uma queda também de micro e pequenas empresas, um pequeno aumento no atacado, mas são pontos assim que alertam sobre isso, que é importante estar de olho no Banco Santander, tá? Eles não têm melhorado aos poucos, tá? Não está no mesmo cenário, por exemplo, que o Bradesco. Eles estão um pouquinho atrás do Bradesco. Posso até trazer para vocês aqui, ó, só para comparar, mas antes deixa eu mostrar o preço aqui do Santander, comparando aqui também, ó, ele veio aqui a 26,30 e 41, tá no mesmo valor, tá? Então praticamente ele e o Bradesco estão nos mesmos valores, por exemplo, da sexta-feira passada. Então nem teve oscilações para baixo
baixo, para cima, nada demais, está andando de lado aqui no mercado, beleza? Bom, aqui é a minha planilhazinha, eu acho que vocês já devem ter visto essa minha planilha em algum momento, tá? Aqui eu tenho Santander e Bradesco, o valor atual deles, o lucro projetado, patrimônio líquido projetado, obviamente é projetado, então eu coloco valores do que eu imagino aqui de projeções para as empresas. Receita líquida, aqui a margem líquida entre eles está muito parecido, tá? Nos meus cálculos, obviamente, então está em 9,42 para o Santander e 9,09 para o Bradesco. Payout aqui, a expectativa, eu estou colocando 40% para cada um. A quantidade de papéis do ticker, quantidade de papéis totais, o lucro por ação, o PL, tá? Com base nos meus cálculos, então o Santander estaria ali com um PL um pouquinho maior do que o do Bradesco, e aí o Bradesco está sendo negociado a 8 vezes o lucro e o Santander a 13 vezes o lucro dele, beleza? Então são pontos de atenção. O dividend yield projetivo aqui que eu tenho é em 9,5 e 9,64 para ambos, está muito similar. O preço teto, né, 31 no Santander e 18,91 no Bradesco. Margem de segurança de ambos é bem similar, em torno de 19 a 20%. O ROI aqui, pelo que eu projetei, em torno de 11% para cada um, estão bem parecidos, né? Um exemplo de investimento aqui, eles acabariam ali rendendo as mesmas coisas, bem dizer. Então é interessante porque a gente vê dois cenários diferentes entre eles, mas que são muito parecidos, né? Na verdade, você nota dois bancos, um banco Bradesco já vindo ali de uma recuperação de mais tempo, conseguindo se organizar, e você vê o Santander ainda com alguns problemas, engatilhando naquilo ali, mas você vê que são bancos que, em termos de preço-lucro, em termos de dividendos, é tudo muito similar entre esses dois bancos aí, beleza? Então são pontos aí de atenção para a gente estar acompanhando, para você que está aqui tá acompanhando, beleza? Bom, se você for aqui no Investidor 10, né, a gente vê aqui, ó, que o preço-lucro do Santander está em 8,03 e o do Bradesco está em 8,85. Então estão bem similares, tá? Até aqui o dividend yield deles aqui, eles estão calculando a 7,97 e o outro do Santander está 6,56. Então são dois bancos que eu diria que estão bem similares, por mais que eu pudesse dizer assim que eu acredito que o Bradesco está um pouquinho mais maduro do que o Santander, beleza? Então são pontos aí de atenção para a gente estar prestando atenção, beleza? Bom, é só isso, o vídeo até hoje. Se você gostou, compartilhe e se inscreva no canal, dê like aqui, comente aqui se você tem o Bradesco, o Santander ou algum outro banco. E é isso, até a próxima.